Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre os atributos de Deus. Hoje iremos estudar acerca da paternidade de Deus. Em primeiro lugar, Deus é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Efésios capítulo 1 nós lemos assim: Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E neste relacionamento entre o Pai e o Filho, não há uma mera cumplicidade, mas há unidade. Eu e o Pai somos um. E Deus, o Pai, é Deus, é divino, e Jesus, seu Filho, é divino. Eu e o Pai somos um, falam-nos acerca desta divindade, de um e de outro. E que nós que acreditamos, que cremos na Trindade de Deus, acrescentamos Deus e o Espírito Santo. Mas não é assunto. O Espírito Santo não é assunto para o nosso estudo hoje. Jesus não somente fez referências a este relacionamento, tendo Deus como seu Pai, mas tantas e tantas vezes ele se dirigiu a Deus como sendo seu Pai. Aos 12 anos nós temos a primeira referência quando Jesus estava no templo e os seus pais procuravam-no, encontraram-no ali e a certa altura Jesus disse-lhes: Vós não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu Pai. Mais tarde, no seu ministério, ele tem um grande desafio, há um grande obstáculo pela frente. Lázaro, seu amigo, tinha sido sepultado havia 4 dias. E Jesus aproximou-se do sepulcro de Lázaro. Estava ali muita gente à volta. E Jesus levanta os olhos ao céu e diz: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, tu sempre me ouves, Pai. A última frase das 7 que Jesus proferiu do alto da cruz, ele faz esta referência, ele registra este relacionamento. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Neste relacionamento, como disse atrás, entre o Pai e o Filho, há uma grande unidade. Uma grande unidade. E só em João capítulo 5 nós vemos várias áreas em que esta unidade se manifesta. No versículo 17 de João capítulo 5, Jesus disse: Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Há uma unidade entre o Pai e o Filho no propósito. Acerca do poder, no versículo 19, nós lemos assim, a certa altura: Tudo o que o Pai fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Há uma unidade no poder. Porque o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz. Há uma unidade na comunicação, no relacionamento de proximidade. Não somente no propósito, como na comunicação, no poder. Tudo aquilo que o Pai faz, o Filho faz igualmente. E mesmo em relação a este poder, nós no versículo 21 lemos: Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Unidade no poder. Na honra. Nós sabemos que alguns grupos religiosos tentam colocar Jesus num patamar mais baixo em relação ao Pai, num patamar inferior. E honram mais o Pai do que honram o Filho. Nós honramos tanto o Pai como honramos o Filho. E temos alicerce bíblico para pensarmos assim. Capítulo 5, versículo 19, nós lemos assim. Capítulo 5, versículo 23, nós lemos assim: a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai. Há as mesmas razões para honrarmos o Pai, as mesmas razões também para honrarmos o Filho. As razões que nos levam a honrar o Pai são as mesmas que nos devem de levar a honrar o Filho. E depois nós continuamos a ler e lemos assim: a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho não honra o Pai que o enviou. Versículo 18 ainda também nos diz: ele dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Unidade na divindade. Mas o que é mais surpreendente é quando eu comecei a ler a Bíblia, o Evangelho me foi anunciado, isto causou um impacto poderoso em mim. É o facto admirável
de que nós podemos ter um relacionamento com Deus na qualidade de filhos, isto é, Ele sendo nosso Pai. Jesus veio à Terra, deu a sua vida por nós na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia como principal objetivo, a maior finalidade, o maior propósito é para nos tornarmos filhos de Deus, usando a linguagem da palavra de Deus de Efésios capítulo 2, para nos tornarmos concidadãos dos santos e da família de Deus. Termos um relacionamento com Deus, como Ele sendo o nosso Pai que está nos céus. Na obra da cruz, Jesus destruiu a inimizade, Ele fez a paz pelo sangue da sua cruz. E nós, de inimigos de Deus, passamos a ser amigos de Deus e irmos mais além e sermos considerados filhos de Deus. Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, diz João, que fôssemos feitos filhos de Deus. E como é que isto tem lugar? Qual é o processo de Deus? Para que eu, além de ser uma criatura de Deus, passe a ser também membro da sua família, filho de Deus. Então a Bíblia é clara quanto a este assunto, não poderia deixar de o ser, face à importância do mesmo assunto. Todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo, lemos em Gálatas. Agora sois filhos de Deus pela fé em Cristo. Agora somos filhos. Outrora não éramos. Mas agora, quando cremos em Cristo como nosso único e suficiente Salvador, quando nós o recebemos no nosso coração, quando nós o recebemos como aquele que nos substituiu na cruz do Calvário, que derramou o seu sangue na cruz para nos purificar de todo o pecado, matando assim a inimizade. Nós que outrora estávamos longe pelo sangue de Cristo, chegamos perto, tão perto, que somos inseridos na família de Deus. O apóstolo Paulo retrata bem isto, quando no capítulo 8 da carta aos Romanos, ele diz: não recebeste o espírito de escravidão, versículo 15, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, baseados no qual clamamos Abba, Pai. Abba é um termo aramaico que significa papá ou paizinho. Há uma crente na nossa igreja que se converteu há quase 80 anos. E quando ela ora, ela dirige-se ao Senhor como sendo o seu paizinho que estás nos céus. Eu fico sempre muito enternecido quando ouço isto. E nós temos esta ousadia, temos acesso a esta atitude de ternura que é aceite pelo Criador dos céus e da terra, o Senhor do universo. Nós podemos lhe chamar de pai e podemos até lhe chamar de paizinho. Devido à proximidade, devido ao facto de sermos membros da sua família, e o apóstolo Paulo continua, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O Espírito de Deus. Ele fala ao nosso Espírito e convence-nos e mostra-nos e dá-nos o sossego e a paz que advém do facto de sabermos a quem pertencemos, quem é a nossa família espiritual. Temos o Senhor como nosso Pai e os nossos irmãos na fé, os outros filhos de Deus como nossos irmãos na fé. Ora, se somos filhos, e somos filhos pela fé em Cristo, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se somos filhos, somos também herdeiros. E mesmo o filho mais pequeno, o filho mais novo, mesmo o filho que se calhar não tem a proximidade que deveria ter com o seu pai que está nos céus, ninguém ficará sem o seu quinhão na herança de Deus. E cada um receberá de Deus o louvor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, a certa altura, ele diz: tudo é vosso. Que ousadia, que audácia. Mas porquê é que ele fala nestes termos? Quem lhe deu a autoridade e a liberdade para falar assim? É o facto de nós sermos filhos de Deus, e sendo filhos somos herdeiros, e iremos herdar todas as coisas juntamente com Cristo. Por isso ele diz: tudo é vosso. Oxalá cada um de nós se permita
esteja nesta qualidade. Estamos todos na qualidade, no estado de criaturas de Deus. Fomos criados por Deus. Mas ao recebermos Jesus como nosso Salvador, compreendendo a razão da sua morte, a causa da sua morte, ele morreu, segundo as Escrituras, ele morreu pelos nossos pecados, e segundo as mesmas Escrituras, ele ressuscitou ao terceiro dia para a nossa justificação e dando-nos esta cédula de filiação na família de Deus, da mesma pátria dos santos e da família de Deus. E podemos nos dirigir ao Criador dos céus e da terra como sendo nosso Pai, o nosso Paizinho. O Senhor te abençoe.